A Casa Branca trabalha para estabelecer um governo interino na Venezuela depois da captura de Nicolás Maduro. Diversos secretários já avaliam, na verdade, os planos de uma estrutura para uma nova administração na Venezuela. Vamos conversar novamente com Mariana Jangiacomo, que traz todos esses detalhes. A gente ainda não tem ali as minúcias desse planejamento, mas ele está sendo feito. É isso, Mari? Isso, Juliana. Informações de bastidores de autoridades americanas mostram que o governo está trabalhando para estabelecer essa administração temporária na Venezuela, um governo interino. E nesse momento a prioridade não é mudar para uma democracia, mas sim garantir a estabilidade administrativa e a reconstrução da infraestrutura de petróleo, segundo essas autoridades americanas disseram. A ideia é usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos para garantir a influência sobre aquelas figuras que restaram do regime de Nicolás Maduro. Ou seja, na prática, o governo americano espera que aquele poder militar ali na costa da Venezuela e o poder econômico, inclusive com o bloqueio sobre os petroleiros, sobre todo o setor de petróleo, seja suficiente para fazer com que quem quer que esteja no poder, governando essa administração temporária, faça o que o governo Trump quiser. Essa é a expectativa das autoridades americanas, que nesse momento estão focadas em Delcy Rodrigues, na figura da vice de Nicolás Maduro, que o governo Trump avalia ser uma alternativa viável e temporária a Nicolás Maduro, mais até do que a líder da oposição, Maria Corina Machado. Lembrando que o próprio Trump disse que Maria Corina Machado não tem o respeito do povo da Venezuela para assumir o governo. Maria Corina Machado não conseguiu ganhar ali os militares da Venezuela, por exemplo, que são uma peça-chave para quem quer que vá comandar a Venezuela a partir de agora. Então, essas informações de bastidores dizem que as atenções estão focadas em Delcy Rodrigues, apesar de todas as falas dela, dizendo que Nicolás Maduro continua sendo o líder legítimo da Venezuela. O entendimento das autoridades americanas é que essas falas são para o público, são para o povo da Venezuela e que acabam não abalando uma possível negociação com o governo americano. Mas há também a preocupação com o fato de que Delcy Rodrigues não vai fechar um acordo por qualquer coisa, não vai fechar uma parceria com os Estados Unidos sem garantias de proteção, sem ganhar algo. Então, é esse tipo de acordo que estaria sendo costurado aqui, segundo as informações, segundo fontes americanas, disseram aqui a CNN, a mídia nos Estados Unidos. Juliana. Agora, Mari, vamos colocar um outro ponto aqui que também vai ser bastante questionado, né? Que é o seguinte: tem ali uma defesa do governo americano, ou pelo menos um planejamento nesse sentido de permanência de militares na Venezuela, ainda que isso seja rechaçado dentro dos Estados Unidos, por uma ala ali da política. É isso? Como é que estão essas conversas? Exatamente. Não há apoio, na verdade, para que Trump mande soldados para a Venezuela, para que Trump mantenha esses soldados lá, né? Afinal de contas, a agenda dele é a agenda America First, ou seja, os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. E muitos, entre os próprios eleitores de Trump, da própria base de Trump, e inclusive republicanos, acreditam que gastar dinheiro colocando soldados na Venezuela não seria exatamente colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. Por isso, há resistência sim a essa ideia de mandar esses soldados para lá, de gastar mais recursos com isso e expor esses soldados também, arriscar a vida de soldados, né? Donald Trump chegou a ameaçar um segundo ataque caso a Venezuela não faça exatamente o que ele quer, né? Caso a Venezuela não coopere com os Estados Unidos, só que há uma resistência sim a isso exatamente por essa questão de recursos e de vidas dos soldados do exército, lembrando que Trump foi o presidente que prometeu que ia tirar os Estados Unidos de guerras e não colocar os Estados Unidos em guerras. Então, agora, com essa ação na Venezuela, ele demonstra, sim, muita força, demonstra poder, né? Democratas aqui, inclusive a oposição, criticando muito, dizendo que Trump fez isso para desviar a atenção e demonstrar força no momento em que os índices de aprovação estão baixíssimos. Ele usa ali Nicolás Maduro, um ditador, né, como um alvo, como algo, né,
uma figura ali como é com essa retirada de Nicolás Maduro da Venezuela, mas precisa dosar ali, né, essa demonstração de força e essas ações com justamente essa resistência que existe a esse envio de soldados e de mais recursos lá para a Venezuela. Agora, como fazer isso, né? Como dosar esse equilíbrio, né? Na visão política de Donald Trump, da visão de conquistas políticas dele, ao mesmo tempo cumprir o que ele disse, que é que os Estados Unidos vão governar a Venezuela, governar um país de mais de 30 milhões de pessoas, né? Como fazer isso exatamente e sem ter o exército envolvido no meio dessa forma, né? Essa é a questão e é isso que vem sendo debatido aqui nos bastidores do governo americano, Juliana. Muito obrigada, viu, Mariana? Qualquer atualização? Mariana que está ali na Casa Branca esperando, inclusive, a chegada de Donald Trump, é só chamar a gente por aqui.